Luizinho, 32 vídeos. Será que nós chegamos nos 64 de idade? Olha, a gente está longe, né, Luiz? Olha, bom, que eu não trouxe calculadora. Mas chega. A gente está longe, mas chega. Chega sim. Com certeza. E hoje nós trouxemos um assunto para quebrar o que a gente vinha fazendo mais ou menos semelhantes. Sim. E hoje é um assunto super importante, super legal, que eu aprendi bastante e vou aprender hoje também, sobre negritude, branquitude, racismo cultural. E quem que veio falar com a gente sobre isso, Luiz? Apresente aí, por favor. A nossa querida Silvana Cotrim e o nosso amigo de longa data, Giovanni Doratiotto. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quero agradecer por poder estar aqui, por poder falar desse assunto que, para mim, apesar de triste, é muito caro, né? Porque é o assunto que eu escolhi para levar até o fim dos meus dias, que espero também chegar no 64. Estejam bem, 64 dobrando. Legal. Sejam bem-vindos, você, o Giovanni, fiquem à vontade. Boa noite, eu quero agradecer aqui o convite. É muito importante, na condição de homem branco, poder estar aqui e falar sobre esse pacto velado da branquitude com relação a questão do racismo, né, do racismo estrutural, do racismo como um fator de luta de classes também, que é importantíssimo a gente falar, a gente identificar quem é a classe trabalhadora e dizer que, antes de tudo e acima de tudo, eu só sou advogado hoje graças ao movimento negro, que me impossibilitou, através do cursinho popular, para negros e negras de classe trabalhadora poder estar aqui sentado hoje. Então, legal. Eu devo a minha vida ao movimento legal negro, você explicar negro, isso, porque como a gente estava falando, né? Moreno, do jeito que você é, qual a ligação? E tá aí o caminho e a gente vai conversar. E depois o Uniafro. Educafro e Uniafro. Legal. Muito legal. São movimentos que às vezes a gente nem sabe, não tem conhecimento do que faz paralelamente, né? Muda a vida das pessoas. A educação, ela é transformadora. Sem dúvida. Né? Então, eu só posso estar aqui sentado, vindo de onde eu vim, de uma família pobre, né? De trabalhadores, né? Meu pai metalúrgico, depois vendedor ambulante de sorvete. Só posso estar sentado aqui hoje graças a esse esforço de nos incluir nas universidades, que sempre foi um espaço de privilégio das classes dominantes e das pessoas brancas das classes dominantes. Né? Então, a gente ocupou um espaço extremamente importante. Quero deixar um abraço ao Douglas Belchior aqui, que é a nossa grande liderança da Uniafro em São Paulo, e lembrar que essa luta, ela é do povo preto, o lugar de fala é do povo preto, mas o povo branco tem que reconhecer os seus privilégios enquanto pessoas brancas. É para isso que eu me coloco junto ao movimento, né? Sou solidário ao movimento e a gente trabalha junto para que essas questões cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Né? O racismo é uma questão de toda a sociedade, né? Sim. Não é uma questão de cor, né? Não. Eu sempre falo que não foi a gente que acordou um dia e falou, eu acho que eu não sou tão inteligente, acho que eu não sou tão bonito, acho que eu não sou tão capaz quanto o povo branco. Foi a branquitude, foi o povo branco que um dia colocou isso em nós, né? Então, eu acho que faz parte do trabalho dos brancos acabar com isso. Exatamente. Silvana, o Negravisão, você é a figura, a embaixatriz, presidente, etc. Né? E o Negravisão, uma dúvida que eu tenho quando eu vejo as referências, ele pode ser visto como um coletivo, como uma ONG, né? E também até como um quilombo urbano, né? Sim. Que diferenças tem essas três palavras? Nós começamos como um coletivo, né? É o Coletivo Negravisão, em 2018. Nós passamos a ser associação cultural em 2020, mas ainda trabalhamos no sistema de coletivo.
Então, as pessoas vêm para agregar, trazem seus trabalhos, trazem suas ideias, e a gente vê como faz para viabilizar. Não tem uma estrutura de eu sou presidente, eu mando o que tem que fazer. A minha parte nisso é ajudar na organização de todas essas ideias, de todas essas ações. Mas as ações continuam vindo dos artistas, da população, que trazem e falam, olha, a gente podia fazer isso, podia, então vamos ver como é que a gente... Isso, né? Vamos viabilizar palestra, isso. Né? Alguma coisa assim. E o Quilombo Urbano, ele é a sede da associação, ela é a sede de todo esse movimento. Eu falo sempre que ali é o nosso lugar de força e resistência, é o lugar onde a gente se encontra para chorar as nossas dores e rir as nossas alegrias. É um lugar onde as pessoas pretas podem ir achar outras pessoas que passaram pela mesma situação e que entendem. Porque é muito comum para a gente dizer, sofri racismo, a minha patroa falou assim, eu me senti ofendida. Você tem certeza? Será que você não está enganada? Será que ela quis dizer outra coisa e você entendeu isso? E quando a gente chega no Quilombo, a gente se depara com pessoas que passaram por essa mesma situação várias vezes. A gente passa por isso várias vezes. Então, ninguém vai perguntar para mim se você tem certeza. O que eles vão fazer é me acolher, me ouvir, ver a melhor maneira de curar essa ferida que o racismo cria e montar estratégias para que o outro não cometa racismo? Não, porque isso está no outro. Mas como é que eu posso reagir a isso? Como é que eu posso fazer para que isso não me doa tanto e tão profundamente? E como é que eu posso dizer para o outro de uma maneira não raivosa e não bruta, como é que ele me faz sentir com aquela ação e com aquelas palavras. Então, a gente está meio que embolado entre coletivo, associação e quilombo. E quilombo. Vila. Atibaia tem uma história sobre a escravidão e Atibaia foi uma das que teve pressa, né, de libertar. Teve uma Eu gostei da pressa. Poderia ser, né? Poderia ser. E tem, inclusive, um marco no centro da cidade ali, né, onde era o Pelourinho, que ainda está lá. Ainda não resgataram, ainda foi, acho que foi na época do Beto que foi feito aquele marco. Acho que foi ali, né, se não me engano, que fez. E eu estava aqui pensando, aconteceu um episódio interessante aqui no estúdio. Eu recebi, era meu aniversário, por isso que eu não esqueço. Sim. E veio um inspetor da Vivo aqui, porque eu tinha instalado o Vivo Fibra. Não estou fazendo propaganda, ô Vivo, põe dinheiro na minha conta aí. E ele veio perguntar se estava tudo correto bem, e tal. E ele era negro. E ele chegou aqui... Não, deve ser ainda, né? Era não, deve estar vivo isso. E aí ele conversando, ele falou, o que é aqui e tal, eu estudo e tal, eu gosto de fotografia. Aí a gente começou a conversar. E uma das coisas que ele falou para mim foi assim, sabe, eu tenho um problema sério com a minha filha, porque ele falou que a filha também gostava de fotografia, que a filha era muito briguenta. Briguenta no sentido racial, que enfrentava e tal. E aí ele começou a contar a história e falou, não é por aí o caminho, né? Hoje, a gente sente dor? Claro que sente. Mas hoje também existe lei que nos protege, porque antes, além de você ser ofendido e machucado, ainda não tinha nada. Hoje tem. Ele estava falando exatamente isso. E aí, na saída... Posso só fazer claro, um apontamento como advogado? Fica à vontade. A lei, ela necessariamente não existe para proteger. A lei, ela também foi algoz no processo de escravização. A escravidão no Brasil, ela foi legalizada
Né? Existiam leis para regulamentar todo o processo de escravidão que aconteceu no Brasil. Escravização, né? A gente nem fala escravidão porque ninguém nasce escravo, né? De algum momento alguém vai fazer dele escravo. Sim. E todo esse processo ele foi legalizado. As leis do Brasil Império e do Brasil Colônia, elas são leis eminentemente racistas nesse aspecto. Hoje o que a gente está vivendo, talvez, seja uma ponta de uma reparação histórica, ainda incipiente, perto do que quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, não significou em absoluto a abolição imediata da escravização do povo preto. Inclusive, criou-se um problema maior ainda, que era esses negros que que não são mais escravos, eles são o que agora? Sociedade brasileira. Eles vão para onde? Né? Eles formam as favelas. Eles formam a favela e mão de obra para o então capitalismo nascente. Então a mão de obra do povo preto está na base da estrutura de produção do Brasil. Sim. É isso, tanto nas questões de construção, né? O nosso país ele foi levantado por mãos de escravos, pessoas negras e trabalhadores e trabalhadoras, quanto na própria indústria incipiente do Brasil. Sempre foi a mão de obra regulada pela lei da vagabundagem, a lei dos capoeiras, a proibição para determinadas práticas que eram práticas do povo preto. Então tudo isso existiu antes da abolição e também existiu depois da abolição. Também, né? Então a ideia que a gente tem hoje é de uma falsa abolição. Então se a abolição de fato não se concretizou, a gente ainda está vivendo uma situação de racismo. E a lei, as últimas leis que direcionam para a proteção são mais recentes. São mais recentes, né? Mas elas não são... O problema não é fazer lei. O problema é cumprir as que existem. Ah, bom. Isso aí, basicamente, no Brasil é cumprir as que existem. A lei existe, e eu mas acho que, normalmente não é cumprida. É verdade. Eu acho que o racismo... O final do racismo, ele vai muito além de leis serem criadas para isso. Eu acho que é um problema mais básico, é um problema de mostrar toda a contribuição do povo preto. Então, mas eu acho que por aí o caminho, foi essa conversa que eu tive com ele. Sim. Se você pegar na música, aliás, olha quem está aqui do lado. Louis Armstrong. Na música, o rock existe porque veio do blues. Porque. Então, na arte, é uma contribuição enorme. Não só na arte. Né? Então, na filosofia também, Achille Mbembe, a gente tem filósofo Franz Fanon, a gente tem filósofos que estão sendo resgatados hoje. Nego Bispo. Tem uma vasta gama de pensadores negros, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, Machado de Assis. Ninguém fala da raça de Machado de Assis. Sim. Machado de Assis é o maior escritor em língua portuguesa, talvez um dos poucos, uma das figuras que mais merecia um Nobel póstumo, né? Assim como as memórias foram póstumas, o Nobel também deveria ser. Mas se escondeu muito tempo a raça do Machado de Assis. Com certeza. Muito tempo se embranqueceu. Os livros que a gente lia, as fotos do Machado de Assis, ele era branco. No imaginário das pessoas, Machado de Assis foi um escritor branco durante muito tempo. Então, quanto que a gente também não apaga a trajetória do povo preto? Que a gente esquece a contribuição do povo preto. E hoje, ainda hoje, como eu estava falando, com tudo isso que existe, que é crime, que é... Ainda hoje, a gente vê semana passada, um mês atrás, vai ver a semana que vem, esse tipo de ofensa. Vai ver, isso toda hora tem. Né? E a colocação dele foi exatamente essa, para ela tentar apaziguar um pouco isso, tentar olhar para esse lado que vocês mesmos falaram. Sim, é verdade. Tem filósofo, tem muita gente boa. Então, espera um pouco, porque foi pior, agora está ruim. Foi pior, está ruim. Então, não adianta assim querer quebrar o mundo, que ela falou, não, ela sai na rua gritando, brigando com todo mundo. Não vai, não vai chegar em lugar nenhum. Tenta mostrar o outro lado.
né? Mas eu acho complicado quando a gente pensa fala... em Martin Luther King e Malcolm X, né? Malcolm X. Eram duas formas diferentes de fazer a mesma luta. Sim, e quem pode dizer que um estava certo e o outro estava errado? Não dá para escolher aí. Porque né? os dois foram mortos. Então, porque Martin Luther King era melhor, porque ele era mais pacífico. Mataram. Não dá. Sim. Porque Malcolm X era melhor, porque ele era mais raivoso e porque ele tocava mais... Mataram. Eu acho que a gente trata a questão da violência como se a nossa civilização, o capitalismo, como se o capitalismo ele tivesse surgido como uma dádiva da humanidade. E não, você percebe no processo de acumulação primitiva do capital que havia o quê? Pilhagem, violência, morte. Então, assim... Toda revolução, ela de uma maneira ou de outra, ela é violenta porque ela mexe com o status quo das coisas. Sim. As coisas deixam de ser da maneira como elas foram. Como elas foram. E a gente tem que entender o processo de racismo no Brasil, nas colônias, isso na América Latina e na América do Norte, como um processo de implantação do capitalismo nas Américas e um projeto. A Princesa Isabel não aboliu a escravidão por decreto porque ela quis e porque era maravilhoso, mas porque era necessário numa condição internacional, econômica de expansão do capitalismo. O Brasil precisava ser capitalista e ele foi capitalista com a mão de obra negra. E o racismo serviu economicamente para colocar a mão de obra negra como uma mão de obra mais barata, porque era isso. Quando a gente precisou de uma mão de obra qualificada, a gente importou. A gente trouxe do Japão, a gente trouxe da Itália, da Alemanha, né, para fazer o quê? Reduzir o preço da mão de obra negra no Brasil. Então, depois da abolição, a gente ainda continuou um processo de escravização. A gente ainda continua. O racismo, ele ainda existe e ele é resquício não, ele é um ponto fundamental na maneira como a gente vive. Por isso que o Silvio de Almeida chama de racismo estrutural. Porque está nas nossas relações sociais. E ainda hoje... A carne mais barata do mercado é a carne negra. É verdade. Ainda hoje. Farofa Carioca. Maravilhosa essa banda também. Essa música foi assim marcante mesmo, né? A Elza Soares, a história do samba, né? Também foi marcada por toda essa Mas é incrível como a gente consegue privilegiar o negro em alguns momentos, né, Silvana? Carnaval, né? Mas tem uma contribuição enorme. É enorme. Você pega uma escola de samba que antigamente era uma coisa de preto e pobre, vai ver quem são as rainhas da bateria. Vai ver quem são as princesas do carnaval, vai ver quem está na frente da bateria. Modelos brancas em muitos casos, né? Que muitas vezes não pisaram na comunidade nunca. Mas não sabem na maioria, o que é comunidade. Na maioria não sabem o que é comunidade. Então hoje a gente dizer que o carnaval é uma festa que enaltece o povo preto. Você falou uma coisa interessante. Repete, você falou, antigamente era preto e pobre. Hoje não é mais. Pobre não consegue chegar no desfile. Aí chega na escola de samba, vai lá, compra sua entradinha, dança um pouquinho, vai fazer a fantasia agora no dia do desfile. Vamos ver onde a gente consegue colocar. Quem que vai ser o destaque ali do carro alegórico? Às vezes a escola conta a história, como a gente teve o ano passado. Sim. O ano passado, esse ano. Conta a história do povo preto, conta a história dos terreiros, mas quem está lá em cima representando o povo preto? Não é o preto que está lá em cima vestido de Exu ou vestido de quem quer que seja, muito raramente. Claro que não. Quando não tem como, gente, não dá para pôr um Exu loiro de olho azul, né? Mas se você pode fazer, estranho, né? pode fazer um orixá africano loiro de olho azul, porque tem dinheiro, pagou
Pagou a fantasia, pagou caro para esse Carnaval destaque. não é mais uma festa preta. Mas, não é mais. mas se a gente pensar que isso também, Silvana, é decorrente dessa indústria da arte, né? Então, quando entra a indústria, quando tudo se torna mercadoria, cultural, né? Mas tudo bem, tudo se vende, eu né? até acho que quando você fala de capitalismo, tudo bem. Mas e o respeito? Sabe? Eu acho que isso tudo vem de uma falta de respeito pelo nosso povo e pela nossa cultura. Claro, concordo. Alguém foi invadir a festa do Bolodori? Você já viu alguém desvirtuar o Bolodori? Não. Tem um respeito. Mas o né? carnaval acaba. São imigrantes respeitados. Então, você falou dos italianos, né? Entendeu? São respeitados. Então, As festas dele são as festas dele. O carnaval, que era praticamente a única festa, É verdade. não é mais. E mesmo, né, Então, Giovana, para mim é respeito, é falta de respeito. É verdade. E mesmo essa questão de que o negro é mão de obra barata, mesmo durante a escravatura, né, muitos dos negros, dos pretos importados, né, comercializados de África, né, eles tinham uma formação técnica. Sim. Eles foram aproveitados nos escritórios das grandes fazendas, né, dos grandes. Então, assim, e aí se formou, começou a se formar uma classe média negra, né, com formação técnica, né, que trabalhou nas colônias, que trabalhou nas fazendas e depois nas cidades. Tinha, mas era uma minoria. Uma minoria. Luiz. Uma minoria. Era uma minoria. E às vezes minoria, a gente né? tem o péssimo Era minoria, erro de claro. tomar exceção por regra. Sim. Né? É verdade. A gente ouve muito as pessoas falarem isso no discurso de defesa da meritocracia, dizer, olha, o Barbosa foi ministro do Supremo Barbosa. Tribunal Federal São dois- e ele era negro. São dois, agora entrou um terceiro, né? Que era Pelé, não, tem 4. Pelé, Joaquim Barbosa, Lázaro Ramos. É verdade. E Lázaro Ramos. agora tem o mestre Silvio, né? Mas Silvio de Silvio Almeida. Almeida. Olha lá, ele estudou e conseguiu. Ministro e tudo mais. São as exceções, né? A gente não pode tomar todo o povo preto e toda a situação que a gente vive e pegar um e dizer, ó, você não fez porque você não conseguiu, você não fez porque você não tentou, porque você não foi atrás. E a favela só vai vencer quando todo mundo tiver em condição de igualdade. Com certeza. É isso, é essa a grande questão. Essa é a grande questão. Um favelado Tem um resgate social com sucesso no capitalismo é fruto de um mercado que vai valorizar aquele tipo específico de arte, mas não significa jamais a libertação do povo preto e muito menos a superação desse modo de produção que acaba nos travando. A gente vende tudo como mercadoria, né? Para os brancos é um absurdo se ver como mercadoria realmente, porque quando você vai vender sua força de trabalho no mercado de trabalho, você está se vendendo. Sim. E as pessoas não têm essa ideia. Né? Que era uma ideia que já era implantada da servidão direta, que passou a ser uma servidão escondida, escamoteada pelo contrato de trabalho. Exatamente. Capitalismo é outro programa. É que tá ligado, né? Tá certo. É que tá ligado. Não tem como. Silvana, uma questão que até antes da gente começar a gravar, a gente passou em tangente. A cultura afro, a cultura negra, no Brasil, ela não é uma simples importação de África, né? Ela é resultado do sincretismo, que eu gostaria que você comentasse, o sincretismo. Não existe religião não sincrética. Tá. Espera um pouquinho, posso fazer uma pausa? Tá. Vamos explicar o que é sincretismo, porque várias pessoas acabam perguntando, e quando a gente passa direto... Mas sincretismo, o que é mesmo? Espera aí que eu vou procurar. Então, vamos... Sincretismo, ele é mais ou menos a junção de coisas. Então, vamos pegar alguma coisa fora de... Se a gente pega, por exemplo, se a gente pega um macarrão, que a gente considera italiano, com as verduras que a gente considera
brasileiras, e a gente junta os dois, você fez um sincretismo disso. Okay. Gastronômico. Que é o que acontece na religião. Isso. Que acontece E na cultura. Na cultura também, claro. Não existe nem religião e nem cultura pura, não sincrética. O que a gente reclama muito é que na cultura preta não houve só o sincretismo, houve o apagamento. É verdade. É o apagamento. O que a gente reclama muito é do apagamento. É o apagamento. Que explica o apagamento. Quando você vê uma mulher preta de dread, você pergunta como é que ela lava aquilo. Olha que imagem de sujeira aquilo, ai que horror. Isso aí deve ser uma mulher, né? Mas se você vê uma mulher branca de dread, você fala, olha que estilosa que ela é. Quando você pega uma mulher preta de trança, é a mesma coisa. E uma mulher branca tá sempre linda. Eu tenho alguma coisa contra uma mulher branca usar trança? Todo mundo pode usar o que quiser, isso é problema deles. O problema é, você sabe de onde isso veio? A trança. Ou turbante, ou samba, ou rock, ou a feijoada, ou o blues, o jazz. Você sabe de onde isso veio? A capoeira. A capoeira é um grande exemplo. Sim. A gente vê mestres jogando ou dançando ou brincando capoeira e em nenhum momento ele fala para os alunos dele de onde isso veio. Então, há um apagamento da cultura preta e ela não é só o sincretismo de dizer a gente juntou e está tudo bem. A gente juntou e o branco apaga a cultura do preto. Quando interessa para ele... Mas isso, será que é de maneira intencional ou é uma coisa já meio que automática? Porque eu fiquei pensando aqui agora. Por que isso? O porquê de apagar? Porque é uma coisa tão rica. Estou falando pela minha ótica, né? Mas tem pessoa que pensa, se é uma coisa tão rica, não pode ter vindo desse povo. Tá. Porque a gente para funcionar, a gente tem que ser racismo, né? A gente tem que ser racista. A gente tem que ser melhor. A gente tem que ser melhor. A questão da competição. Entendeu? Entendi. E é uma ideia que está enraizada desde... Como eu falo sempre, 1900 Guaraná com rolha. Então é assim, a pessoa já vem com essa ideia, criancinha já nasce achando que ela é melhor do que a outra. Sim. E isso vai sendo alimentado pela mãe, vai sendo alimentado pelo pai, vai sendo alimentado pela sociedade, que é branca e racista. E aí para ela é muito normal ela tirar 10 na escola quando o amiguinho preto tira 5. E em nenhum momento ela pensa que o amiguinho não tem a mesma condição que ela, ou que por qualquer motivo ele não conseguiu assimilar tão bem. O que ela pensa é, eu sou melhor. Sim. E isso vai sendo distribuído por toda a sociedade e vai sendo ampliado. Há quanto tempo vocês olham numa propaganda de televisão e vem uma família preta? Muito raro e às vezes é um personagem, vários, né? E é uma briga quando tem. Verdade. E esse personagem é empregada doméstica, quando põe uma família rica, preta, o povo já olha que... Não, mas isso não reflete a realidade. Mas devia. Teve uma novela vamos pensar diferente agora. Teve uma novela que o Milton Gonçalves fazia um personagem importante da sociedade, né? Parecia que era quando o Barack Obama foi eleito, o Barack Obama também, né? E a esposa dele também, né? A Michelle Obama. Quando teve o filme A Pequena Sereia, que lançaram A Pequena Sereia Preta, qual era a briga da sociedade? Porque era preta. É verdade. Não importa que sereia não existe. Eu acho isso absurdo. Mas uma sereia preta. Sabe, eu acho tão absurdo que eu chego ao ponto de não acreditar se eu não visse. Sabe? Porque, assim, é uma coisa tão... porque não tem Por isso que eu perguntei para você qual a função ou qual o porquê do apagamento. Mesma coisa da questão da cota. Eu cheguei a pensar, não tinha que ter cota.
Por que o preto tem que ser mais burro que o branco? Todo mundo é igual. Não precisa ter cota. Estudou, prestou, passou, entrou, acabou. Simples assim. Não tem que ter separação, gente. Se eles partissem do mesmo ponto, talvez, Vila. Mas a grande questão é que para o branco que vai prestar o vestibular e para o preto que vai prestar o vestibular, são dois caminhos completamente diferentes. O branco ele vai frequentar as melhores escolas, os melhores cursinhos pré-vestibulares. No entanto, que existe uma grande inversão no ensino quando você pega o ensino público de qualidade, que é o ensino superior, e o ensino público, o ensino médio, que é toda essa confusão, essa questão educacional que a gente tem. Majoritariamente, o ensino público médio ele é composto por alunos pretos e pretas. E a evasão do aluno preto e preta ainda é maior que do aluno branco. Muito maior. No ensino médio, que já não é um ensino de qualidade. Como esse aluno vai disputar com aquele aluno branco que está estudando no colégio particular, que está fazendo cursinho, que tem tempo para se dedicar? O aluno preto, muitas das vezes, ele tem que trabalhar para sustentar a família dele. Se ele não trabalha, ele não come. Então, as condições de saída, as condições da realidade social e histórica são completamente diferentes. E tem uma questão que é muito chata da gente pensar, mas que é real, é de que existem professores racistas que separam as crianças pequenas já. Não vou ensinar fulano, porque ele não vai aprender mesmo. Eu passei por isso, no ginásio, já na época era ginásio, né, que sou velho. Passei por isso, e eu só reconheci isso muito tempo depois. Porque a gente tem aquilo de assim... Não, acho que foi coisa da minha cabeça, porque é isso que dizem pra gente sempre. Isso, né? Não, acho que hoje ela não estava num bom dia. Acho que ela não gosta de mim. Eu entendi mal. Sabe? E aí a gente vai... E aí, passando muito tempo, é que eu fui perceber que ela foi racista. E aí eu fui descobrir que professoras separam crianças pequenas já. Que dizem, não vou ensinar, ele não vai aprender. Imagina, não vai aprender. Mas será que isso acontece hoje ainda? Muito. A despeito da Lei 10.633. Que não é aplicada. Que não é aplicada. Por isso. Então a gente vai hoje fazer uma visita. Pode ir em vários municípios. 75% dos municípios, isso inclui Atibaia, não implantaram ainda o ensino de história da África nos anos iniciais da escola. É um grande problema que a gente tem. Sim. A gente traz, por exemplo, para a realidade social, que assim, existem as leis, né? Mas é muito difícil que os governos olhem para a questão racial como um problema social que existe, que é fato. Hoje, Atibaia, 30% se declaram pretos e pretas, fora aqueles que não se reconhecem ainda. 35%? 30%. 30% que se declaram, fora aquelas pessoas que são pretos e não se reconhecem como pretos. Mas também tem isso. Claro, isso é o colorismo. A Silvana pode falar melhor. Tem uma questão que é assim, eu sempre falo, a pessoa pergunta, fulano é preto, você acha? Eu não ando com negrômetro por aí, que é para dizer, esse é negro, esse não é. Mas a gente vai avaliando, vou medir aqui. Né? A gente vai avaliando, a gente olha os traços, a gente vê cor da pele, a gente vê cabelo, a gente vê uma série de coisas, e aí a gente fala... Os ancestrais, isso, Aí a pessoa fala, não, eu não sou preta, eu sou morena, sou café com leite, eu sou mulato, eu sou, né? Moreno claro, né? E aí assim... Essa expressão é terrível, né? E aí moreno assim... Claro. Moreno claro. O que é que eu ouvi a minha vida inteira sobre os negros? Complicado. Que não estudam, que não trabalham... São preguiçosos, né? Os negros, você já viu algum negro na televisão? Você já viu algum médico negro? E as pessoas não sabem o quanto isso coloca a gente num lugar de... subalternidade mesmo, de não ter perspectiva. Então não é assim, se não tem um médico negro, eu vou ser aquele. Não vai ser, porque não tem. Você acha que você vai ser o primeiro? Então a gente ouve isso a vida inteira. É verdade. Que esse não é o seu lugar, que aí não é pra você, que olha a sua cor. Então chega num ponto que a pessoa fala, não vou.
Agora, me diz uma coisa, só para a questão da curiosidade. À luz da lei, se é que existe, o que determina se eu sou branco e o Luiz já é negro? Ou eu sou branco e você... O que determina? Porque quando a gente fala, a pessoa não se reconhece, ok, ela pode chegar para mim agora e falar que eu não me reconheço que sou negra. Ok, eu vou concordar e vou sair andando. Mas não é nem questão legal, é uma questão fenótica. Ah, entendi. Então não é legal. Olha para mim e para a Silvana. Sim. É clara a diferença. Sim, sim. Né? Ou escura. É uma questão de O Vila fenótipo. e eu, fica claro quem é negro. É isso. Você entendeu? E o IBGE ele comete um grande erro, que agora ele está tentando consertar, que foi considerar há muito tempo pardo uma cor intermediária. Hoje, para o IBGE, Muito tempo. pardo é cor de papel, começa por Sim, aí, sim. né? Papel Sim, é pardo. Papel Os de pardos pano. hoje para o IBGE já são considerados negros, né? O IBGE... Não é agora. Não é agora. Agora eles estão dizendo, porque assim, a pessoa bate na minha casa e pergunta qual é a sua cor. Eu sou Isso parda. que eu ia perguntar. Porque é autodeclaração que eles consideram. Então, mas eu sou a pessoa que é do IBGE. Eu vou bater na sua porta. Você, que cor que você é? Você fala para mim, eu sou branca. Eu faço o quê? Marca branca. É isso que eu pergunto. É autodeclaração. Então tá, eu É tenho que marcar autodeclaração. branco, porque você falou. E aí, quando chega lá, na frente, o IBGE fala 30 pardo, Sim, 30 negro, claro. 30 preto, 60 Natural. negros. Então o IBGE Natural. classifica os pretos e os pardos como negros. Negros, Então é uma regra nacional essa. Entendi. Então a nação está dizendo, É verdade. você que é pardo, que se diz moreninho, que se diz café com leite, tu é preto. Entendi. Porque eu vou juntar você aqui com os pretos. E não reconheço você. Por mais que você queira sair desse seu estado de negritude, que é o que eu estava falando, a pessoa ouve a vida inteira que preto não presta. Eu não quero ser preto. lógico. Eu não quero É ser uma preto. Deixa eu contar uma coisa defesa, para né? vocês. Eu tenho um filho, tem vários, né? Mas um deles começou a pôr na cabeça dos irmãos que ele queria uma mãe branca porque o pai era branco. O pai não é branco coisa nenhuma. Assim da sua cor, Luiz. Mas ele disse que... branco, coisa nenhuma. Diz que o pai era branco e que ele queria uma mãe branca. E aí foi atrás como a minha dessa mãe mãe branca. dizia, um forfé para descobrir de onde que veio essa história da escola. Da Tinha escola. um menino negro, retinto, que a gente fala que é daquele bem escuro que a gente gosta de brincar, o último tom, que se a menina caísse aqui, o menino podia estar lá do outro lado. A professora dizia que foi ele que Foi derrubou ele que ela. derrubou. É o culpado de tudo. Qualquer coisa que de tudo acontecesse errado, né? era culpa desse menino. O meu filho olhou aquilo e ele falou, não posso estar nesse meio. Eu não posso estar nesse meio. Se tudo que está acontecendo de errado é com quem é preto, eu não sou preto. É que E eu aí acho ele que tem um resolveu que ele queria uma mãe ciclo branca. que é Passou, difícil, passou. difícil de quebrar, mas eu acho que precisa ser quebrado como as correntes da abolição. E esse ciclo, ele se repete, dá para perceber bem, para mim é muito claro. O que acontece? Como o Giovanni falou, o cara não tem como estudar em escola legal e tal, porque normalmente é o quê? Pobre, né? Legal. Então, se ele não tem como estudar, ele vai ter, teoricamente, um subemprego. É isso. Ok. No subemprego, ciclo, se ele né? conseguir o subemprego, conseguir sobreviver, ele consegue comer, até que chega alguém para ele e fala, meu, tem uma vida melhor para você, cara. Fica ali, ó, olhando, quando a polícia vier, você me avisa. Você vai ganhar 200 vezes mais que você ganhar. Então, chega aí, o cara vai. Aí o que acontece? A polícia dá um bote e pega quem? O cara negro. que tá... O negro. Aí, É mais fácil, a hora né? que chega a matéria, É mais fácil de pegar, né? a hora que chega a televisão, eles mostram quem que está preso. Quem? É ele. E aí também E tem... isso, ali realimenta. Olha lá quem prenderam, olha lá. A gente tem que falar de uma coisa super importante quando se trata de direito penal e política penal, da seletividade do direito penal. O direito penal, ele seleciona quem são os alvos do direito penal. Primeiro que a estrutura que a gente tem hoje de polícia ostensiva, que é uma estrutura militarizada, serve para enfrentar... a estrutura militar é para guerra. Se não Sim. tem um inimigo externo, o Brasil não está em guerra com ninguém. Vamos acertar Quem aqui. que é o inimigo interno?
Porque eu vou dar um exemplo, né, para você. Tem um menino fumando maconha, mesma quantidade, tá com um beck na mão. Ele tá lá no Caetetuba, fumando beck. Aí tem um menino branco que tá fumando na Lucas, mesma quantidade. Você chegar na frente do delegado, quem que esse delegado vai prender, quem que ele vai soltar? Quem que é o usuário e quem que é o traficante? Sim. Ele vai classificar de cara, né? É a seletividade do direito penal. Hoje os negros são... Nos Estados Unidos isso é muito mais visível, porque nos Estados Unidos a quantidade de negros é menor que no Brasil. E eles são a maior população carcerária nos Estados Unidos. Então, assim, é flagrante que o nosso sistema penal e a nossa justiça penal, ela encarcera negros muito mais do que encarcera brancos. Duas coisas. Uma foi feita uma pesquisa e o maior número de condenados são os brancos. Sim. Mas a prisão está cheia de gente preta. A conta não bate. A conta não bate. Se os brancos são mais condenados, por que os pretos são mais estão presos? Condenados, mas são também... Tem advogados melhores, né? É isso. Né? Conseguem sair, muitas vezes, da prisão, Sim. né? E aí tem E os negros vão repetindo esse ciclo, Sim. né? De pobreza, não tem condição de pagar um advogado. Então, por isso um advogado que eu caro que nem o Giovanni. Um advogado caro Brincadeira, nem tão caro assim. Nem tão caro. Depois você faz uma propaganda aqui. O Giovanni está pagando um jabá, hein? Atenção. E aí tem a maneira também como as duas questões são abordadas pela mídia. Certo. Dois casos que estão me passando pela cabeça. Não estou justificando o que um fez e o que o outro fez. A menina que disse que levou o tio lá, que o tio estava morto lá, era uma mulher preta. A menina... sim, no banco foi, Que levou o tio e tal. Sim. Porque a mulher preta, porque levou, olha isso, não sei o quê. A menina branca que roubou todo o dinheiro da festa da faculdade. Vocês sabem dessa história? Nossa, que ela foi recolhendo tudo, mas ela era a estudante. Universitária, né? Que... E ela não foi crucificada pela mídia. Não. Aliás, eu nem sei o que deu isso aí. Né? Eu também não lembro. Eu não acompanhei. Então, por que a gente não lembra o que deu e a gente apagamento sabe que a outra tá presa? Entendeu? Eu não sei se ela saiu, mas... Por que a gente acompanha mais? E assim, porque é o suspeito, assim, né? É sempre outros termos para se referir. Sim. Quando é o branco, quando é o negro, é o réu. Mesmo sem existência de processo penal. Ele se torna réu antes de se tornar réu. Então é isso que a gente tem que entender, da seletividade do direito penal e como isso envolve que a gente tenha e exija uma ação do Estado de reparação histórica. Muitas ações de reparação. Em Atibaia, eu vou enfatizar aqui, Silvano, se você me permite, o nosso trabalho que foi a aprovação do Conselho Municipal de Igualdade, da Promoção de Igualdade Racial, o COMPIR. Está na minha lista aqui. Né? Então você já... Tô antecipando essa lista. O COMPIR, ele surge de uma demanda do próprio movimento negro. A gente leva para o Estado essa demanda, o Estado incorpora e a gente acompanha todo esse processo que ele anda dentro do Executivo. Nós estamos lá acompanhando, dizendo direitos humanos é uma coisa, igualdade racial é outra, a gente precisa de um conselho de igualdade racial. A gente está o tempo todo, inclusive o Luiz acompanhou parte desse processo, e a gente fez isso acontecer. Né, óbvio, com um certo apoio do governo, mas quem fez isso acontecer foi a sociedade civil, foi o movimento de resistência ao racismo de Atibaia, foi o Negra Visão que fez isso acontecer. E a gente tem que levar em consideração que, se a gente for analisar hoje as políticas públicas municipais, que são poucas de um modo geral, mas são inexistentes no caso da população preta. Se a gente perguntar de bate-ponto, qual uma política pública hoje no município de Atibaia para combater o racismo? Não sei. Mas tem racismo em Atibaia? Claro. Então por que não se combate? É essa questão que a gente vem levantando, da necessidade da reparação histórica. Precisa fazer esse trabalho, inclusive histórico, né? De levantamento de toda uma... E existe expectativa não, algo concreto
no front para que isso aconteça, essa mudança aconteça? Então, nós estamos agora com o CONPIR, né? Que é o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que para nós é uma ferramenta muito potente para que isso aconteça. Como isso vai acontecer depende de muitas coisas, de muitas questões. Depende muito, e a gente está numa luta muito grande, da sociedade civil não deixar. A gente sabe que é o nosso interesse, porque a gente foi correr atrás, a gente foi fazer, correr para que isso acontecesse. Então a gente não pode deixar isso morrer assim, sabe? A gente está numa luta muito grande, porque a gente sabe que tem muita coisa a se fazer. Entendi. A gente depende do poder público, depende, mas a gente quer estar ali sempre como pedra no sapato, talvez. Mas é importante. E é um termômetro também, Luiz, para a gente avaliar quem está olhando para esse problema, né? Quem está propondo solução. Porque a gente vê num momento como esse, que é um momento sensível da política local, as pessoas dizerem sobre mais polícia para segurança pública, sobre mais asfalto, sobre a necessidade disso, a necessidade daquilo, mas e as questões de política para o povo preto? A gente precisa exigir isso de todos os candidatos. Não é só um. É que isso esteja na perspectiva e no horizonte de todos os candidatos. No programa de todos. No plano de governo de todos. A gente tem algumas questões que são muito específicas do povo preto, assim. A gente tem algumas questões de saúde, para começar. A gente tem algumas doenças que são muito mais frequentes no povo preto. Isso está sendo visto ou está indo no bolo saúde, todo, né? assim? A saúde municipal, sabe? Poderia ter uma atenção. Poderia ter uma atenção. O maior índice de pressão alta é no povo preto. Anemia falciforme. O povo preto tem muito. Né? Muitas doenças causadas pela má alimentação. É isso mesmo. E aí isso entra no bolo, assim, sabe? Então, da população de 100, 30 tem pressão alta. Desses 30, quantos são negros? Qual é a condição de vida deles? O que a gente pode fazer para minimizar isso, para diminuir isso? Não, vai no bolo. Então, essas especificidades têm que ser vistas. Na educação, sem alunos. Currículo com a cultura africana, né? Isso. A história da África. Tem que ser implementado. Isso já é lei, não? Já é lei. Há bastante há mais de tempo. 10 anos. Completou 10 anos e se fez um estudo. Quantos municípios implementaram? 25% implementaram, 75% dos municípios no Brasil não implementaram, dentre eles Atibaia. E a minha preocupação... O Ministério da Cultura. Na verdade... Da cultura, da educação, desculpa. Da educação, mas não é uma fiscalização. O município, ele tem que entender isso. Não é opcional. Não é opcional. Essa é a grande questão. Mas, por exemplo, em Atibaia, vamos falar em Atibaia, que a gente está aqui mesmo e tal, a gente conhece, uma cidade que é claramente montada, ela foi criada em cima da escravização. Sim. Por mais que tenha gente que diga, não, cada família só tinha um escravizado. Tinha mais que isso, a gente sabe. Ela foi criada em cima do racismo. Então, ela tem uma raiz racista muito grande. Essa educação e essa cultura tem interesse em trazer essa história? Se a própria educação e a cultura vão fiscalizar o que eles não querem que apareça, tá fácil. Esse é mais um papel do CONPIR agora. É mais um papel nosso dizer, e aí, filhinho? Alertar, exigir, cobrar. Eu vou fazer e mais fundo, porque assim... Cobrar o cumprimento, né? Sim. Eu, como pessoa, posso perguntar para qualquer diretora de escola ou secretária da educação e tal, e perguntar para ela, vocês estão trabalhando o conteúdo do povo preto e indígena também, porque tem o indígena. Sim, também. verdade. Então, vocês estão tratando? A gente tem uns livros aí, geralmente do Salão de Menina Bonita, do Laço de Fita, que é um livro que a gente já nem fala mais. Não, a gente tem. Tudo bem, você lê para as crianças e só?
Qual é o enfoque que você dá quando você fala com essa criança? Como é que isso está dentro de você e você está levando para outra criança? Porque senão você só está dizendo para a criança, o cabelo dela é liso, o seu não é. Ponto. Ó, vocês são diferentes. Você está ajudando essa criança a lidar com essa diferença? Porque tem que lidar dos dois lados. Sim. É dos dois lados. Ou você está dizendo para a menina branca, vai lá, brinca com ela um pouquinho. Ou você está dizendo para a menina preta, senta lá e depois eu falo com você. Mas você está lendo o livro. Então não é só ter o material. Como é que os professores estão sendo orientados? Como é que está se tratando esse letramento racial? Sabe? Ele está acontecendo? Isso está sendo passado para as crianças? Porque ter livro, a gente tem lá no Quilombo uma biblioteca, a gente está montando uma biblioteca preta lá. Ela é linda, maravilhosa. Se ninguém lê, não adianta nada. Não, está morta. E a gente também... parte do apagamento histórico é com relação a esse passado da gente. Jerônimo de Camargo é lembrado. Me fala o nome de um indígena que morou em Atibaia. Mas o Jerônimo é lembrado como também? Não, mas ele tá. É nome de avenida. Sim, fala o nome de um indígena ou de um escravizado que tá aí, que é nome de avenida. Que marcou a história. Não, os bandeirantes estão aí. Fazem parte da história do estado de São Paulo como os grandes desbravadores. Mas ninguém fala que quem matou os índios, quem ajudou no processo de escravização indígena, quem organizou toda a cidade, inclusive Atibaia, para que fizesse parte do processo de mercantilização do povo preto, de compra e venda de escravos, foram os bandeirantes. Né? A Atibaia é uma cidade, foi fundada em cima de sangue indígena e sangue preto. A gente tem que falar isso, essa é a verdade. E a gente não quer culpar ninguém. Mas para a escola falar isso é complicado. A gente não quer. Quando a gente fala, as pessoas falam, mas não é minha culpa. A gente não está culpabilizando ninguém. Não é assim, a culpa isso, foi eu acho sua. que é importante. Mas se responsabilize pelo que você colhe hoje do que foi plantado lá atrás. Eu acho entendeu? Isso é história. Não estou dizendo, às vezes a pessoa fala, mas você fala como se como fui se eu. a culpa fosse minha. Não estou falando que foi você. Mas estou dizendo que você está recebendo hoje os lucros do que foi feito lá atrás pelo seu povo. Sim. Isso tem que ser reconhecido. Sabe? Sim. A pessoa tem que dizer, não, o que eu posso fazer? No mínimo, repensar seus atos. No mínimo, repensar seus pensamentos. Porque também é muito fácil eu entrar embaixo dessa capa de a culpa não é minha e não fazer nada. É muito fácil. Mas não fui eu, foi meu bisavô, já morreu. Tal. O que eu estou colhendo hoje do que ele plantou lá atrás? Sim. O que eu estou reproduzindo hoje? A escola... É a escola que vai ensinar isso. Né? A escola deveria mas aí a escola funciona como um aparelho ideológico do Estado. A escola está ensinando justamente isso, né? A escola chega lá e fala, então, olha, chegou aqui um naviozinho português e trouxe coisas lindas, e trocou com os índios. Pronto, acabou a história do índio. E aí trouxe os escravos, trouxe o povo lá da África e trouxe, pronto, acabou. Agora os portugueses, os italianos, os holandeses. E aí esse povo é todo levantado num pedestal e o povo preto e o indígena recebeu o espelhinho e sumiu, veio aqui, foi escravizado e sumiu. Com certeza. Eu acho assim, a lei, assim, uma percepção que eu vejo que até a mídia está chegando, que é parte da mídia, pelo menos, que é assim, a denúncia é importante, os casos de racismo são importantes no sentido de esclarecer, de aumentar a consciência, conscientização, né? Mas também as ações afirmativas, como essa da cultura africana na grade, né? Nos currículos das escolas, e o trabalho do Negra Visão é uma ação afirmativa da cultura afro em Atibaia, né? Sim. Então, quando você faz uma palestra, lança um livro, faz uma roda de dança, não é mesmo? Sim. E você está fazendo essa ação afirmativa, né, da cultura, das raízes, da ancestralidade negra, né? É um espaço de resistência e reação, né, Silvana? Exatamente. E não basta a gente só resistir, porque a gente se torna tolerante à dor. Exatamente. E não apenas de denúncia, né, mas de afirmação de uma cultura, né? E
para que a gente possa se encontrar, né? Sim. As pessoas que têm ascendência sangue negro, a gente possa se encontrar, né? Eu ganhei de presente o livro, um dos livros do Nego Bispo, né? Do Nego Bispo, que é um filósofo quilombola do Piauí, que é terra dos meus pais, né? E aí, lendo, Vila, o Nego Bispo, eu falei assim, nossa, ele aponta uma coisa que é incrível, que a gente não consegue ver mais, que é assim, nós perdemos aquele sentido da comunidade, Sim. né? Que nos quilombos existia, que na África existia, e que as sociedades urbanas brasileiras apagaram também, né? Cadê o sentido de comunidade, né? Então, acho que, por exemplo, uma ação afirmativa como o Negravisão recupera esse sentido de comunidade. Eu quero fazer parte de uma comunidade, né? Sim, não sim. Da fé, né? No sentido da fé, mas também da cultura, né? Da música, da literatura, né? Sim. Quando Então, as assim, cidades se tornam centros de comércio, a gente perdeu essa razão coletiva de ser da cidade. Né? Pertencimento. E aí né? a gente tem o quê? A gente tem um grande problema, isso na história da humanidade, que como a gente muda esse tipo de relação social. Que ela está centrada na troca de mercadoria. Sim. Ela vai no absurdo da gente se tornar mercadoria. Gente, como mercadoria no mercado. Como a gente muda isso? Como a gente rompe com esse individualismo exacerbado que só faz eu me enxergar no espelho o tempo todo, é o meu interesse. Como indivíduo que precisa brigar com todo Então, mundo para ser firmado. Não é garantir o direito individual e não é a lei, não é o direito que vai transformar, porque o direito mantém e sustenta as coisas, né? Como elas são. Então é preciso que a gente se organize enquanto classe, por isso que eu falo que o debate da raça também é um debate de classe. Sim, eu sempre insisto isso. A classe trabalhadora hoje ela é formada por mulheres pretas. Esse é o retrato da classe trabalhadora. Sim, hoje. Com certeza. Esse é o retrato da classe trabalhadora. Nossa mão de obra, nossa força de trabalho hoje é negra, basicamente negra. E aí a gente tem que se perguntar, como é que a gente supera esse estado de coisas para que as nossas relações sociais sejam modificadas e transformadas. As pessoas, elas têm medo de uma coisa que eu sempre falo para a Silvana, você acusa o outro do que você é, muitas das vezes, né? Então, muitas das vezes, o primeiro dedo que aponta, a maior parte dos dedos que apontam para mim dizem o radical. E aí eu volto para as pessoas... Giovanni é um cara radical, então... Aí eu volto para as pessoas e pergunto, o que é ser radical se não ir à raiz? Então todos vão à raiz. Alguns vão à raiz de uma maneira menos ideológica para transformar as relações sociais e outros vão à raiz para manter as relações sociais como elas estão, para conservar. Então essa é a nossa luta, a luta do movimento que é para transformar a realidade social e de um movimento que é conservar os preconceitos dos mais variados, o racismo, a LGBTfobia, né? Porque essa sociedade se acostumou com isso. Então, o instinto de se conservar também é ser radical. Tá? E aí a gente faz assim, são dois polos que se encontram. Essa visão bastante interessante. Quando eu quero mudar uma realidade social e eu não quero conservar, e eu quero que ela seja melhor do que ela eu não sou igual a uma pessoa que conservar e manter os preconceitos. Porque as pessoas dizem, os radicais da esquerda ou da direita se encontram. Não, eles nunca se encontram. Né? Eu acho que essa é uma questão absurda. Assim como se eles fossem iguais na conta, né? Da sociedade. Como se a gente não tivesse... Lados da mesma moeda. Lados da mesma moeda e fizessem as mesmas reivindicações e tomassem as políticas. mesmas atitudes. Isso para dizer que a questão de classe atravessa a questão de raça e a questão de raça atravessa a questão de classe. Então a gente tem que reconhecer que a luta de classes é um termo sociológico muito antigo, ela não foi superada. Ela existe na realidade de Atibaia. E um elemento de luta de classes que é utilizado pela classe dominante para subordinar a classe trabalhadora é o racismo. Sim. A gente tem que entender que o racismo existe numa lógica de dominância de uma classe por outra. É verdade.
Deixa eu pegar um gancho aqui só, tendo uma visão um pouquinho prática hoje, usando o teu jabá de advogado, diretor jurídico do Mega Visão. Não é para qualquer um, né? Para o pessoal que está assistindo entender de uma maneira prática. Eu acabei de ofendê-la na parte, especificamente no racismo. O que ela pode fazer hoje de maneira legal, mesmo, de prático, né? Isso. Então, por exemplo, eu acabei de ofender, ela ficou chateada, ok, ela pode ir para casa chorar, ficar chateada, mas ela também pode tomar uma atitude legal. Eu não devo ir para casa chorar e ficar chateada. Se vai funcionar ou não sei. Seria uma outra questão, mas assim, de prático, o que eu posso fazer? Ela vai na delegacia, ela procura um advogado, o que ela faz? Então, a legislação brasileira, existe a lei do racismo que determina algumas condutas como condutas típicas de racismo. Por exemplo, impedir uma pessoa preta de frequentar um espaço. Lugar. Isso é uma conduta racista que está lá na lei de racismo. Então, quando eu faço uma ofensa pessoal, que é a maioria dos casos que a gente vê ofensa muito pessoal. Quando é essa ofensa pessoal, muitos delegados desclassificavam de racismo para injúria racial, porque era um crime que prescrevia, a pena era diferente. Aí o STF foi lá e olhou e falou: opa, muita calma, tá errado isso daí. Aí começou a equiparar injúria racial ao racismo. Então a gente tem que entender que essas duas figuras elas são distintas juridicamente. Sim. Então, que na verdade não deveria ser, né, Silvano? Mas ambas são crimes. Ambas são crimes raciais. Hoje a conduta tida como racismo, a conduta típicas da lei de racismo são algumas, e a injúria racial engloba basicamente toda essa gama de preconceito que a gente vive, que é geralmente aquela ofensa chula, baixa, rasteira, que a gente vê em vídeos, né, das pessoas chamando as pessoas pretas de macaco, de preto. Aliás, teve agora o jogador, teve uma vitória lá, né? Porque, quanto tempo a Espanha demorou para mexer nisso? Por que será? Gente, então por que será? Então, aí passou 1, 2, 3, todo jogo tinha, e o pessoal falava, não, nós vamos tomar providência, Cara, o que é aquilo? Qual é a cor do espanhol? E agora, pois é. Então, aí a gente volta para o que o negro deve fazer quando sofre racismo. Sim, isso é legal. Ele tem que se for uma situação, ele faz um boletim de flagrante, se for uma situação de flagrante, ele pode acionar a polícia, e a polícia tem o dever de chegar lá e dar atenção. Mas o que a gente tem visto? Que aí a gente vai colocar os problemas também. Um negro que foi esfaqueado no pescoço por um homem branco, isso no Paraná, se eu não me engano, acionou a polícia. Falou, opa, eu vou ligar. Quem foi preso? O que esfaqueou ou o negro que chamou a polícia? O negro que chamou a polícia. E o pessoal que estava lá ainda ficou gritando que não tinha nada, eu vi. Mas isso, esses são os problemas. Então o negro vai chegar lá, o sistema de investigação, o sistema judicial, já nessa fase de pré-judicial, né, que é a fase de policiamento, investigação, de inteligência da Polícia Civil, eles desestimulam as denúncias, eles engavetam as investigações, os inquéritos, os relatórios. Como coisas menores, né? Como se fosse uma coisa cotidiana. Assassinato, como se fosse uma coisa cotidiana e corriqueira. Cotidiana e corriqueira, e não se fala da letalidade do próprio Estado contra o povo preto. Então o Estado, a polícia mata a população jovem e preta das periferias da cidade. A gente tem que falar, isso está acontecendo hoje no estado de São Paulo, na Baixada Santista, onde uma mega operação da polícia militar esconde um projeto de genocídio daquela população. A gente fala muito isso, de genocídio do povo preto, e aí as pessoas falam, não, mas isso é coisa da... Primeiro assim, você mata a cultura de um povo, você já está matando metade do povo, porque o povo já não sabe nem quem é.
Eu não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, já está metade morto aí, porque adere à prática do colonizador e acabou, e tá tudo bem, morreu metade. A outra metade é assim, vamos exterminar, e até essa metade mesmo, vamos exterminar fisicamente. E aí eu comecei a ver, e comecei a me angustiar muito quando eu vi que eles não só estão matando os homens, mas eles estão matando os meninos antes que eles tenham chance de ser qualquer coisa. Né? Um menino no Rio de Janeiro de 11 anos tomou um tiro dentro da própria casa. E aí eu falo, antes que esse menino diga, eu quero ser jogador de futebol, que agora, antigamente dizia, menino preto ia ser jogador de futebol. Agora nem isso mais, né? Agora tem os menininhos brancos que vão para as escolinhas de futebol, e ali tem as peneiras e ali eles vão. Antes que esse menino possa dizer, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser professor, eu quero ser cientista, tira a vida desse menino. Eles estão morrendo, eles estão sendo mortos cada vez mais cedo. Uma das maneiras de matar também é dentro da escola, é matar o sonho dele, é matar o que ele é, porque se ele está ali todo dia sendo xingado de macaco, e a professora, quando ele fala, a professora fala, senta lá, aí chama a mãe e diz, olha, ele não para quieto, ele é impossível. Você está matando o sonho dessa criança, está matando essa criança. Você está levando essa criança para um ambiente que ele está muito mais propício a tomar um tiro da polícia, que está sempre lá. É verdade. Ô, Silvana, só uma coisa, pode, Giovanni, a gente constata na realidade, né, não tenho estatística aqui para citar, que muitas famílias uniparentais, né, Giovanni, são chefiadas por quem? Por uma mulheres negras, né? As mães solos. Isso que eu queria perguntar para você, Silvana. Eu sei que o Negravisão faz tem muita atividade, tem muito trabalho. Existe aí um trabalho para a gente precisa, eu não sei se a palavra é resgatar, mas valorizar as nossas matriarcas negras, né? O matriarcado negro, né? No bom sentido, né? Da palavra matriarcado, precisa também de uma... Sim. E essa história, né, Giovanni, precisa ser contada em livro, em matéria de jornal, em podcast. Podcast, sim. Tem que ser observado. Porque a Silvana é uma matriarca, né? Então, assim, e quantas matriarcas não estão aqui em Caetetuba, né? A gente tem tem uma dificuldade muito grande na cidade, que é a pressão social. Então, assim, primeiro que começa aqui, onde tá a população negra? Foi uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu vim para cá, quando eu vim de São Paulo para cá, que eu andava pelos lugares no centro da cidade e eu não via os negros lá. Verdade. Eram meio invisíveis, entendeu? Né? Então eles foram todos jogados. Tem pouquíssimos lá. Alvinópolis agora tem alguns, mas tem poucos lá. Estão todos jogados do outro lado da Fernando Dias, né? Isso, do outro lado da ponte. Foi uma frase que eu ouvi na primeira vez que eu vim para cá. E aí você joga eles lá, você não permite que eles venham para o lado do centro. Quando eles vêm, eles são enxotados, porque eu já vi isso acontecer. Você e tem pressiona... um estigma também, onde você mora, né? Você pressiona essa mulher preta a ficar quieta. Então, a gente está num trabalho de resgate da autoestima desse povo preto, contando a história de onde é que eles vieram. Né? Que não brotaram na praia lá, entendeu? E eu acho assim que o Conselho tem que apoiar, Silvana e Giovanni, projetos como a família acolhedora, porque com certeza essa mãe negra, que é a chefe da família dela, ela recebe filhos de outras mulheres. Ela atua como se fosse uma creche informal, né? Então tem um projeto chamado Família Acolhedora, né? Que já teve algumas iniciativas de Atibaia. Eu acho que agora o governo parece que quer retomar, né? E que eu acho que tem tudo a ver com o racismo, com o apagamento da cultura negra, né? Porque são as mães negras, né? E até na história, né? Quer dizer, o Monteiro Lobato não colocou lá uma
uma personagem, né, que era a mãe negra, né, que cuidou dos filhos dos brancos. Estereotipando, inclusive, estereotipando, né? Estereotipando o papel da mulher preta, né? Não é mesmo? Eu acho que Monteiro Lobato tinha acho que muito de racista. A Dona Benta? Era a Dona Benta. A Dona Benta. Eu quis ser gentil, gente. Ele foi elegante. Ele troca cartas abertas com lideranças da Ku Klux Klan, né? Monteiro Lobato. Então ele tem como ele retrata o povo preto, muito do que as novelas, como as novelas retratavam o povo preto. Então a gente tem que entregar para o Monteiro Lobato o que ele é, de fato, né? Sim. Então, eu entendo a família acolhedora como um projeto importante, mas e a creche para essa mulher preta que precisa trabalhar para sustentar essa criança? Será que tem vaga? Então, essa é a grande questão. Será que a educação já pensou em implementar? Já pensou em implementar? Já pensou em implementar políticas públicas específicas para mães solos, mulheres pretas com prioridade na fila de espera ou na execução de vagas? Muito importante. Seria? Porque essa família acolhedora, essa mãe, ela vai receber algum tipo de orientação ou ela simplesmente vai receber... Ela vai receber dinheiro para pegar essas crianças. Para cuidar também não vai servir de nada isso, né? Vai só um reforço de uma renda ali e as crianças todo um projeto de educação. As nossas políticas públicas têm que funcionar de maneira intersecretarial e integrada. Esse seria o principal avanço para Atibaia, poder trabalhar de maneira intersecretarial os assuntos de maneira integrada. Ainda muito segmentado, isolado, tem muito caixinha e se divide muito a fatia do bolo depois da eleição. Você pode ver, fulano vai ficar com tal secretaria e aí ele vai fazer aquilo do jeito que ele pensa aquela secretaria. Aí o outro fulano vai ficar com a secretaria de segurança pública. Ele vai fazer segurança pública da maneira como ele pensa segurança pública. Nunca vão conversar. Eles nunca vão dialogar. E tem esses problemas maiores, como é o caso do racismo, eles precisam ser discutidos de maneira intersecretarial. Precisam. E as pessoas falam, sempre foi assim. Mas não dá para entrar um governo que faça diferente? Sempre pode, claro. Por que não, né? Por que não? Claro. Que fala, vamos conversar aqui, cultura com educação, como é que dá para fazer? Exatamente. Saúde, vem cá, como é que a educação trabalha com a saúde? Como é que a habitação trabalha com a educação? E fazer tudo isso com técnica, com estudos, com fundamentação, eu fui fazer meu mestrado, o Luiz, porque eu trabalhei muito tempo junto à prefeitura. Trabalhei em alguns governos, né, da cidade. E eu fui fazer justamente para me qualificar. Eu sou mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Né? É um título acadêmico. É um título acadêmico. Se isso não tiver nenhuma prática na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, é só um título. Vai continuar pendurado lá. E aí, quando eu volto para Atibaia e olho e falo para as pessoas, tem que funcionar de maneira diferente, as pessoas falam, sempre funcionou dessa forma. Sempre foi assim. Sempre. Aí eu volto e insisto com as pessoas. Não, por que não muda? Por que não muda? Por que a gente não pensa uma maneira nova de administrar? Administrar com o povo é muito mais difícil do que administrar com 12 vereadores, 11 vereadores. É mais fácil dividir. É eficiente, né? É mais eficiente. Se você trabalha integrado, se você trabalha com o povo, você chama as pessoas. Conheci um rapaz que ele falou assim, a gente senta na faculdade e a gente diz assim, o pobre precisa disso, nós vamos fazer isso e vamos lá. Ninguém nunca foi lá e perguntou para o pobre se o que a gente está pensando aqui ele quer. Então a gente fica na universidade, isso nem fui eu, palavras dele, a gente fica na universidade pensando o que a gente vai fazer para ele, o que a gente está fazendo, dizendo que a gente é melhor que ele não sabe nada, mas quem vive lá é ele. Por isso que quem tem que falar de racismo é o povo preto, quem tem que falar de políticas contra o machismo são as mulheres, LGBT são os LGBTs, e a gente serve como o quê? Um canal de condução desses diálogos.
Nós, eu falo, a população branca, heterossexual, deveria colocar a mão na consciência, se é que há algum consciente que não seja determinado já por um inconsciente, né? Que eles têm que entender que a nossa função é reconhecer os pactos e os privilégios de ser um homem hétero, branco, mesmo que pobre. Eu vim do Caetetuba e tenho o maior orgulho em dizer que eu vim do Caetetuba. E eu, quando eu olhava para o lado, eu não via branco, eu via pessoas pretas. Eu cresci olhando e vendo que quem estava lá comigo junto, na pobreza, e às vezes até em condições piores, porque tem isso, eram as pessoas pretas. Então, isso me fez observar que eu tenho que, de uma maneira ou de outra, servir de canal de diálogo para levar o que a Silvana tem para o Poder Público Municipal em Atibaia, para a Câmara dos Vereadores, para junto com os movimentos sociais, outros movimentos sociais, e eu tenho que ser esse canal de abrir portas. Quem vai fazer e dizer o que deve ser feito é a Silvana, não sou eu. Aliás, nós tivemos um programa aqui sobre LGBT, né? Tivemos um programa. Então, eu vou deixar o link aí também, se quiser assistir. Interessante. É legal também. Porque quando você fala de racismo, você sempre lembra dos outros preconceitos, né? Sim. Vamos dizer assim, né? São pautas, né? A São gente chama de pautas identitárias. E a gente tem que entender que todas elas se cruzam. Porque uma mulher, ela pode ser preta, e ela pode ser lésbica, trans, e ela pode ser. Então, é isso que a gente tem que entender, que essas pautas, elas dialogam também entre si. Elas não são antagônicas. Elas não são antagônicas. Ninguém está disputando um espaço. Articuladas, né? Eu sou contra essa ideia de dividir todas essas pautas em pautas identitárias, porque a gente fragmenta uma coisa que é super importante, que é uma realidade de classe. Para a gente se reconhecer como classe, a gente tem que olhar os preconceitos de classe, um para os outros. E é mais do que importante. Isso a gente vem falando há muito tempo dentro dos movimentos sociais de Atibaia, que os movimentos sociais de Atibaia têm que, de alguma maneira, achar pontos de convergência e se organizarem como um movimento só. Exatamente. Quanto mais pulverizar, pior fica. Dividir para reinar. Claro, mas quando a gente tiver cada vez mais segmentado e não entender que as pautas se cruzam e que elas dialogam, mais dividido a gente vai estar nessa luta de classe. E é proposital, que a gente perde a luta de classe. A gente está perdendo a luta de classe nesse momento que a gente está conversando aqui. É verdade. Então a gente tem que colocar essa luta de classe para acontecer. E a gente só vai conseguir com a organização da classe trabalhadora como um todo. Exatamente. Mas, Giovanni, você e a Silvana não sabem de um detalhe da vida do Vilaça. Ele esteve aonde? Em Angola. Em Angola, fui tocar lá, verdade. Aliás, não deu tempo, mas eu ia vir de Bubu hoje, que eu trouxe. Eu acho lindo, assim, e lá, por incrível que pareça, eu senti o que é ser visto como preconceito, porque lá o figurinha era eu, né? Então, eu andava... a gente abria a van assim quando a gente saía, o pessoal olhava, mas olhava assim. Ele conheceu o racismo reverso. Aí eu falei, esse é o racismo estrutural. Como assim? O reverso. Quem que é aquele branquelo que está atravessando? Fala que é do cara, né? Da onde ele veio? Caiu até lâmpada fluorescente, caiu do teto? Da onde é? Eu acho que é uma preocupação justificada quando os brancos que lá pisaram levaram muitos deles embora, escravizados, mortos. Eu acho que é uma preocupação toda vez que um branco pisa no território africano, deveria ser perigoso. De uma certa maneira, porque a gente vê tudo que ainda está ocorrendo lá por conta da invasão e por conta do sequestro e da... Sequestro, né? Foi um sequestro, não foi um convite. E o reverso, detalhe, eu não sofri nenhum tipo de... Você só percebe, lógico. A gente brinca, você olha, você vê que a pessoa está te olhando assim, tipo... Com curiosidade, né? Não hostilidade. Não, de maneira nenhuma. Aliás, pelo contrário, super bem recebido, bem tratado, e incrível que o hotel que a gente fez o show, a casa de show que a gente fez, o pessoal de dentro, bom,
só gente de branco lá, né? Só a banda. O pessoal que estava era um clube. No clube, Mercedes, BMW, obviamente todos negros e tal, champanhe à vontade e tal. Nós fomos sair porque aí acabou, né? A gente foi pro camarim e tal. Quando foi sair, tinha gente pegando lixo na porta do clube. Então, dá para perceber bem que a diferença lá é assim, gigante, né? E não tem mais ou menos. É verdade. Né? Eu consigo, eu não percebi isso. Ou é muito pobre, ou então conseguiu passar para o lado de lá. E para o lado de lá é para o lado de lá mesmo. Então, e a gente tem que entender qual que é o papel da colonização, né? Sim. O processo de colonização. Como é que os brancos eles convenceram parcela da população preta dos países africanos a jogar o jogo do capitalismo internacional? Sim. É isso, porque a gente não pode acreditar que num país que existem majoritariamente pretos, que lá não vai se reproduzir a mesma modo de produção. Sem dúvida. Então, a África do Sul é um exemplo disso. Um país que está dentro da África e que foi colônia durante muito tempo, que você tinha um apartheid, né? Então você volta para o Brasil, lá você se sentiu dessa maneira. Mas vem para o Brasil, você sabia que a maioria da população é preta? E será que nos espaços que a gente frequenta, a maioria da população é preta? A maioria da população autodeclarada. Sim. Porque tem os moreninhos, café com leite. Luiz, assim, Você é café com leite, né, Luiz? Eu sou o moreno claro. Moreno alto. Tem o famoso moreno jambo também. Jambo é mais Tem todas essas Você é o que? nuances. Mas perceba como não existe o branco rosadinho, o branco amarelo, o branco roxo. Tem um colorismo, né? Não, mas porque na verdade esse colorismo ele facilita para você dividir o povo preto. Claro. Continua na situação. Reinando, dividindo por aí. É isso que a gente vem insistindo. Gente, 1h15, 1h15, 20. Isso é bom. E não é a gente que fala muito. Não, isso é ótimo, porque são os nossos entrevistados. São os nossos entrevistados. Isso que são excelentes. Porque estão se sentindo à vontade falando. Então eu acho que assim, para a gente fechar, seria legal vocês falarem do espaço mesmo. Tipo, eu que sou o Luiz, que é moreno jambo, e eu que sou fluorescente, eu posso chegar lá no espaço, e se eu chegar, o que vai acontecer, o que eu vou encontrar lá, é legal você falar. Quiser falar para as pessoas, essa câmera vai estar à sua disposição. O Quilombo Urbano Negra Visão, ele é a sede da Associação Cultural. Lá a gente recebe todo mundo, branco, preto, verde, cor-de-rosa, roxo, de bolinha, a gente recebe todo mundo. Nós temos algumas ações que são só para o povo preto, claro. Que são ações muito específicas, que a gente precisa. Claro. Mas os trabalhos, em geral, são para todo mundo. A gente tem aula de capoeira, a gente tem aula de dança afro, a gente tem rodas de conversa, a gente faz a gestão do cursinho pré-universitário da Uneafro, que funciona no Santa Clara. Que tem mais tanta que coisa, tem uma lista, né? Isso tem uma lista. O Memorial Negro está com a gente agora, Biblioteca Preta. A gente tentou outra biblioteca também, mas não. Memorial Negro são aquelas peças que estavam na Igreja do Rosário, que o Padre Eugênio, sim. Agora estão sobre a... Então, nós estamos fazendo... Sobre a tutela do Negra Visão. E a gente, infelizmente, a gente trabalha com voluntariado, a gente não tem... a gente não tem nenhuma verba de nada para manter o espaço. O espaço é um espaço cedido pela prefeitura, né? É um prédio do Estado cedido pela prefeitura. Sim. A gente está lá, a prefeitura paga água, luz. Aonde é? Na rua Dr. Oswaldo Urioste, número 41, no centro.
Que é a rua da descida da Praça da Matriz, onde tem... Vou fazer propaganda. Atenção, Marcão do Valentim. Está me devendo sorvete. Descendo aquela rua do lado, atravessa 13 de maio, tem a fachada, tem a nossa placa lá, Quilombo Urbano, isso, Quilombo Urbano Negra Visão. Está aberto todo dia. Então, a gente tem essa questão de trabalhar só com voluntário. Então, a gente está sempre tentando que tenha alguém lá. Agora, a gente tem aula segunda, quarta, quinta. Então, esses 3 dias, com certeza, tem alguém lá das 6 às 9 da noite. Das 6 da manhã? Das 6 da noite. Ah, tá. Das 18 às 21, tá? Porque como a gente não tem verba, a gente não tem nem como contratar alguém para ficar. Né, ter uma equipe que não tem. É só a gente mesmo. O que a gente faz é, por exemplo, escolas que queiram levar as crianças para visitar o memorial, ou que queiram ter uma aula de letramento racial, conhecer o quilombo. Isso com as pessoas também. Liga, a gente marca, aí geralmente sou eu que vou, né? Porque e aonde a gente eu sou desocupada. Contra vocês em rede social tem. Rede social. Então vou colocar no link aí embaixo, o link da rede social. Na nossa rede social tem 2 números de telefone, as pessoas podem ligar, agendar, podem pedir. A gente vai fazer palestra nas escolas, nas empresas, se precisar, sobre racismo, falando sobre letramento racial, que é muito importante. Isso mesmo. E é isso. Se você quiser ser membro, se vocês quiserem ser membros, é só entrar em contato, a gente manda a ficha de membro. Quiser ajudar a gente com qualquer contribuição, né? Porque a gente é aquele que passa o chapéu mesmo. A gente não tem verba de lugar nenhum. Então, qualquer ajuda que a gente tiver, a gente tem um povo bom ali de voluntário. Mas a maioria trabalha o dia inteiro e tem as suas coisas. Oferecer o seu trabalho, o seu talento, né? Mas o prédio está lindo, a gente está cuidando dele com muito amor. E aquele quintal... aquele quintal, Eu lembro especial, de lá quando era difusão cultural. Agora a gente está arrumando o fundo, o jardim, que a gente quer transformar em mais uma área de eventos. Então a gente tem um salão na frente, um salão no fundo, temos a base, que era o antigo porão, a gente chama de base. Tem a parte de fora, que é a garagem também que a gente usa. E agora a gente quer ter mais um espaço lá embaixo. Podem mandar plantas para nós, a gente gosta de plantinhas. Bem aceitas. Também. Giovanni, bora! Bora no jabá! Agora, quero ver. Se você está precisando... Se você está precisando, você. Não, eu quero dizer que eu me coloquei à disposição sempre do movimento preto, sabendo a minha condição de homem branco privilegiado, e que isso me possibilitou criar um canal de diálogo muito importante. E que eu aprendo a cada dia com o Negra Visão, né? E lembrar para as pessoas que é um espaço que nós, brancos, também temos que ocupar para reconhecer esse pacto da branquitude que nós temos que romper definitivamente. Eu sou advogado, então eu também assessoro em assuntos jurídicos. Então você que está aí, né, pensando em cometer um crime, ligue para o Giovanni, o telefone aqui embaixo. Aqui embaixo. Antes de perder o seu réu primário. Ligue para o Giovanni. Legal. Eu coloco o telefone embaixo também. Sou advogado, né, de formação, fiz a minha especialização em filosofia e teoria do direito, mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas. É poeta. Sou poeta, também. Publiquei um livro de poesia em 2013 e desde então minha atuação na cidade ela é sempre muito forte, né? Eu tenho 20 anos de atuação na vida política e pública da cidade e quero aqui render uma homenagem para uma pessoa que a gente perdeu recentemente, que é o grande professor, meu grande pai na política, até me arrepia de falar, mas foi uma perda assim, inigualável para os movimentos sociais, para a esquerda de um modo geral em Atibaia, que foi o Gilberto Santana.
né, que para mim era um amigo, um companheiro, um camarada, um professor com quem eu muito aprendi, e posso estar aqui hoje ainda de pé, rendendo essas homenagens que ele tanto merece, lembrando que o legado dele não acabou, que a gente está aqui, que a gente reivindica o legado de Gilberto Santana para que a cidade continue caminhando e ela possa ser uma cidade muito melhor para todos, né, para as pessoas negras, que a cidade possa ser menos racista, porque o racismo não vai acabar ainda, possa ser menos homofóbica, menos machista, e a gente vai trabalhar para que essa cidade aconteça, e essa é a minha missão de vida. Isso eu faço pelos meus em Atibaia, pelos que eu vi, pelos que já se foram, os amigos que já se foram, por muitas, inúmeras razões, pelas pessoas que eu perdi e pelas pessoas que eu ganhei durante a vida, também, como o caso dessa moça aqui. Legal demais! Que ela realmente é uma força da natureza, é isso, Silvana? Um ancestral encarnado. Aliás, né, Luiz, vamos lembrar do Dr. Gilberto, é uma pessoa que esteve aqui nesse estúdio. Eu vou deixar o link aí também do vídeo, e emocionou a gente pra caramba. Foi uma conversa fantástica, aprendemos muito. E perdemos essa semana, mas nós perdemos, ele ganhou, né? Porque ele deixou aqui. Gilberto presente hoje e sempre. Isso aí. Luizinho, o que você quer falar mais? Quer perguntar mais alguma coisa? Só agradecer os nossos convidados, então, queridos, amados. Agradecemos demais. O espaço está de portas abertas. Agradeço de vocês terem aceitado o convite, ter essa conversa tão legal, que com certeza esclareceu bastante coisa para mim, para o Luiz, para todo mundo. Com certeza. Né? E está aí aberto o espaço, quando vocês precisarem ou quiserem alguma coisa, já sabem onde é. Muito obrigado, né, Luiz? A gente agradece demais. Então, fiquem à vontade mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigada. Falou? Obrigada a todos. Falou. Fomos! Tchau!